Então, como um especial de Halloween, era pra esse vídeo ter sido postado no dia 31 de outubro. Mas, como dá pra notar, eu acabei me atrasando um pouquinho. Por isso, no vídeo estou falando tanto sobre o tema. Com isso explicado, fiquem com o vídeo. É Halloween. Sabe o que significa? Design de personagem. Eu simplesmente adoro a época do Halloween. Apesar de que algumas vezes eu me trancava dentro de casa com medo de monstros, mas fora isso fazia meus pais sofrerem correndo atrás de tecidos e acessórios, porque as fantasias que eu queria simplesmente não existiam onde eu morava. Eram bons tempos, eram bons tempos. Em comemoração ao famoso Dia das Bruxas, eu pedi ajuda para os meus amigos com um desafio. Eles teriam que mandar 3 imagens, eu fiz 4 com os dedos. E eu teria que usá-las como fonte principal de referência. Começando com as fotos do Sopa. Primeiro eu fiz alguns sketches de roupas para preparar minha criatividade e logo comecei com os rascunhos do conceito do personagem. As primeiras tentativas foram focadas com a ideia de ser algo parecido com um palhaço ou algo assim de circo. Como palhaço ou algo assim de... Meu Deus, eu tô recebendo mensagem do Zap. Calma, pô! Onde é que tava? Ah tá, o palhaço. Eu achava que o palhaço ia ficar bom por conta das listras da imagem, mas eu não tava gostando muito. Então eu percebi que todas as imagens tinham algo em comum. O vermelho, a cor vermelha. E por isso passei a focar mais na ideia das rosas. Eu acho que esse personagem combina mais com uma vilã ou algo assim do tipo antagonista, talvez. Eu escrevi uma história pra esse vídeo, mas infelizmente o prazo era muito curto, então não consegui terminá-la. Porém, isso abre a oportunidade de algo que eu queria fazer há muito tempo. Uma história aberta. Uma comic aberta. Uma webcomic aberta. Algo do tipo. Onde qualquer um que tá assistindo esse vídeo pode comentar suas ideias de cenas, personagens, interações e teorias. O que temos da história é o seguinte. O Halloween é o dia em que os espíritos raivosos conseguem se libertar. A alma ruim no mundo é o que não falta. A organização encarregada pela segurança dos cidadãos é chamada de bruxas. Elas caçam e lutam contra os espíritos que desejam poder no mundo dos vivos. Apenas os mais fortes dos espíritos realmente conseguem alcançar o primeiro objetivo de chegar inteiros no mesmo solo que os vivos. Por sua persistência e força, podem causar estragos nas cidades ao redor do mundo. Eu não sei se esse começo conta como uma sinopse, mas... talvez um início de história, sinopse, eu não sei, eu não tenho 100% de certeza. As bruxas são pessoas comuns que se inscrevem a participar da organização. Treinam todos os dias do ano, tendo como folga, mais especificamente, vigilância. Apenas na data do Halloween, nos horários que há luz do sol. O verdadeiro inferno começa à noite. Agora vamos falar um pouco sobre o design dessa bruxa. Aliás, nenhum dos 3 personagens tem nome, vou deixar esse trabalho pra vocês. Essa bruxa, como citei antes, foquei mais nas rosas. Então tentei fazer a parte de baixo do vestido como pétalas vermelhas. Já a parte de cima do vestido, eu já tentei fazer algo não muito chamativo. Parecendo uma camiseta, mas com pequenos detalhes como, por exemplo, a manga comprida à esquerda. Eu acredito que os chapéus são parte do conjunto dos uniformes, talvez até mesmo o mais marcante e importante. E mais alguns pequenos detalhes, como uma expressão mais fechada. Eu acredito que ela tem uma personalidade complicada de lidar, mas na hora do trabalho ela seria excepcional. Uma coisa que eu não citei foi a dificuldade que eu tive pra terminar essa personagem. Enquanto eu trabalhava o design dela, eu sentia que não era bom o suficiente. Eu acho que eu tava intimidado pela ideia de postar esse vídeo. O que é normal, porque eu nunca realmente compartilhei a minha arte desse jeito. E quando eu me senti preso, que não conseguia mais trabalhar nisso, que eu já tava desistindo novamente, como muitas outras ideias de vídeo, eu encontrei alguns artistas que realmente foram muito amigáveis e me ajudaram muito a encontrar a minha confiança pra continuar com esse pequeno projetinho de canal que talvez eu siga em frente, quem sabe. De repente eu só queria agradecer mesmo pra essa galera e pros meus amigos que também me deram bastante força pra não desistir. Então, se você acha melhor desistir no seu projeto pessoal, nos seus desenhos, acha que não tá indo bem, cara, tu vai conseguir encontrar alguém que vai te ajudar a se recompor e perceber que esses pensamentos eram tudo besteira e que você está indo demais. Então, não desista. Eu sei, é difícil, mas não desista. Acabando com o papinho sentimental, que tal a gente voltar um pouco pra história? Uma bruxa muito forte que trabalhava antigamente na organização queria descobrir mais sobre a magia que obtinham. Ela queria descobrir uma maneira de vida prolongada ou até mesmo a imortalidade aos vivos, para que não precisassem mais exterminar os espíritos.
Obcecada pelo sucesso de suas pesquisas, ela acabou se isolando e faltando muitas aulas e treinos. Quando chegou o Halloween, descobriram sobre as intenções controversas da bruxa, e antes que pudessem puni-la, receberam a notícia de sua morte em meio à batalha. Ela definitivamente não teve um final feliz. Mas então eu pensei, e se esse não for o final dela? E se na verdade ela voltar como um dos espíritos? Eu acho que seria interessante. E talvez de alguma maneira ou outra ela manipular o principal quando eles se conhecerem? Eu não sei, eu tô tentando juntar ideias aqui. E aí está o resultado da nossa bruxa de rosas. Eu ainda acredito que ela seria a vilã da história. Entre esses 3, pelo menos. Já foram 3 imagens, agora falta 6. Sendo as 3 próximas imagens enviadas pela Vicky. Quando eu recebi as imagens, eu já tive uma ideia bem clara do que eu queria fazer. Então peguei meu sketchbook e fiz um rascunho para me basear nele. Eu imagino essa personagem bem animada e amigável, mas que mudaria completamente sua personagem quando se trata de lutar contra espíritos, podendo às vezes fazer expressões assustadoras completamente opostas do dia a dia. Ela seria meio que a personagem secundária dessa história, sendo a melhor amiga ou uma das pessoas mais próximas do personagem principal, que com o tempo a gente vai se aprofundando e se conectando mais com o personagem e a sua história. Sobre o design dela, eu acho que eu consegui encaixar bem as características das imagens, bem mais do que eu pensava, na verdade, como a personalidade radical da imagem do bruxo de skate, junto das cores das roupas, e os pequenos sinos do gatinho e algumas partes das roupas levemente inspiradas na imagem. Ela saiu bem mais delicada do que eu esperava, o que não é ruim, eu só realmente tô bem impressionado, na verdade. E eu gostei bastante dessa decisão que eu fiz de o lado esquerdo do cabelo dela ser raspado. Pra ter uma justificativa do porquê o Halloween se chama o Dia das Bruxas em português, eu fiquei pensando e eu acabei escrevendo o seguinte. Na data de Halloween, todos ficam trancados dentro de suas casas ou lugares seguros. Apenas as bruxas são autorizadas a andar livremente pelas cidades, conhecido como o Dia das Bruxas. Eu acho que isso fica mais interessante, mais imersivo. Fica mais imersivo, eu acho. Eu imagino que como as bruxas têm que ficar todos os dias, toda hora, ou estudando, ou praticando qualquer coisa que elas pratiquem, ali as magias, a observação, o cuidado, entender direito as espécies dos diferentes tipos de espíritos, eu acredito que elas usam roupas bem casuais, bem confortáveis, porém ainda bem estilosas. Porque personagem meu tem que ser estiloso. Não tem outra opção. É isso ou nada. É isso ou nada. Mas quando se trata da hora do trabalho, sendo dia ou noite no Halloween, elas têm que usar o uniforme, que
que seria uma fantasia com o look de bruxa que a gente já tá acostumado, só que com os meus designs e com feitiço de proteção, que acredito que seja utilizado também em espíritos pra que os espíritos que estão atacando, que não sintam a presença delas enquanto elas querem atacar ou observar. E algo que não pode faltar no Halloween é a caçada aos doces, que eu também reescrevi para ter um contexto melhor da história. Crianças costumam se fantasiar como comemoração às bruxas salvando suas vidas. Às vezes, quando as bruxas encontram essas crianças, elas entregam doces como agradecimento e despreocupá-las do perigo. Agora focando um pouco mais nos espíritos. Os espíritos não têm consciência de suas ações. Eles agem por instinto. Tudo o que eles querem é causar causa em revolta de suas vidas passadas ou de um objetivo não terminado antes de sua morte. Sobre o design dos espíritos, eu imagino eles como os vilões, se é que dá pra chamar desse jeito, de Houseki no Kuni, anime muito bom, mangá também. Eu pegaria bastante inspiração sobre esses... esqueci o nome deles, esses bichos aí de nuvem, da lua e tal. Eu não tenho 100% de certeza se eu desenhei, eu espero que eu tenha desenhado, eu tô fazendo esse áudio antes, mas eu imagino que por ter várias variações de espécies de espíritos, o design deles também mude bastante. Talvez não drasticamente, talvez mais de altura, sei lá, tem mais um braço ou outro, cor diferente talvez, eu não tenho 100% de certeza ainda. Mas de certa forma eu acho que teria uma pegada mais humanoide, por eles terem sido humanos uma vez na vida, quando eram vivos. E no quesito da luta, eu imagino algo mais robusto. Sempre aparece várias cenas diferentes de luta de Chainsaw Man na minha cabeça. Então, eu acredito que seja alguma coisa parecida assim também. Se tivesse ilustrações de luta das bruxas contra os espíritos. Eu sinto que dá pra colocar muito mais informação, muito mais detalhes sobre os espíritos e a história no geral, nos personagens. Então, sinta-se à vontade pra escrever suas ideias. Eu vou simplesmente adorar ler todas elas. E esse foi o resultado da segunda bruxa. Ela ficou bem bonitinha, eu gostei bastante do design final dela. E com isso nos resta mais 3 imagens, que foram enviadas pela Sunny. Agora vamos falar um pouco sobre o personagem principal. Sendo sincero, eu não tenho muita informação sobre ele, infelizmente, o prazo estava corrido.
mas o pouco que eu escrevi sobre ele é que ele era um cidadão comum e no dia do Halloween, um ente querido dele, provavelmente irmão, acabam saindo de casa que era seu lugar seguro e é engolido vivo por um espírito diante dos olhos do seu irmão, no caso, o personagem principal. Sem outro meio de comunicação possível, o principal escreve uma carta para os bruxos com ódio e luto por seu irmão, reclamando que eles não estavam cumprindo o dever de salvar as pessoas inocentes. Apenas um ano depois ele recebe uma visita inesperada. Usando um uniforme parecido com um terno, o homem diz ser um bruxo, e que gostaria de mais informações sobre o espírito mencionado em sua carta. O principal diz que apenas passaria as informações desejadas para o chefe. O bruxo, querendo concluir seu trabalho, leva o principal até o local de treinamento, cheio de pessoas que se autodenominam heróis. Sentado em um banco e estressado, o principal se assusta com o homem o chamando para entrar na sala do chefe, onde eles discutiriam sobre a possibilidade de uma nova espécie de espírito. Dizem que o amor e os sentimentos nos fazem humanos, mas os bruxos dizem que é a fome. Os espíritos atacam mais por ódio em suas almas. Se um espírito faminto está solta, eles deveriam saber imediatamente e verificar. O chefe pergunta para o principal se ele reconhece o espírito entre essas 3 imagens. Mas o principal nega, dizendo que são parecidos, mas definitivamente não é o mesmo. O chefe propõe que o principal se juntasse temporariamente aos bruxos para poder identificar uma nova espécie de espírito, pois apenas ele sabia sua aparência. E em troca ele seria pago. Quase falido, o principal aceita infeliz. Em poucos momentos depois, na área de alimentação, ele conhece uma bruxa amigável, talvez amigável demais. Como ninguém tem folga, se eles ficarem doentes ou sofrerem danos muito altos, eles tomam uma pequena dose de um remédio especial. É muito difícil consegui-lo, pois é utilizado a energia de espíritos já derrotados. Alguns são capturados para utilizar no remédio. Apesar da quantidade ser relevante, é necessário manter em mente a quantidade de pessoas que verdadeiramente necessitam e a raridade de obtê-lo uma vez por ano. Nessa parte do remédio, eu tive como inspiração aquele remédio que o Wolfwood de Trigun Stampede, eu sou obcecado por esse anime, não tem como, eu peço perdão, podem me julgar, eu deixo. Eita, o avião passando. Dali. Vamos esperar o querido sair aqui. Voltando pra lore do remédio. Sendo essa inspiração, eu também acho que funcionaria meio que da mesma maneira. Tipo, a pessoa, ela, sei lá, quebra um vidrinho onde tem o remédio e praticamente instantâneo a pessoa, ela já vai melhorando, assim, tipo, bem rápido mesmo, bem instantâneo mesmo. Eu penso em uma possibilidade da hora do remédio fazer parte de algum arco ou plot da hora. Não sei exatamente o porquê. Talvez alguma briga por conta desse remédio ter acabado, ou talvez porque de alguma maneira, sei lá, o vilão conseguiu o remédio. Não sei exatamente muito bem, mas eu acho que seria legal ter algum tipo de plot no meio desse remédio, assim. Eu acho que seria algo interessante. Agora que já temos todas as informações da história, vamos falar um pouco sobre o processo do personagem da tela. No design do principal, eu transformei as presilhas de cabelo em pequenos detalhes como na bota e suavemente como inspiração nos ombros recortados da mesma maneira.
Tentei utilizar a ideia dos pinguins como uma máscara de lobo, mas não saiu como planejado. Então mudei para as correntes e os botões, modificando as correntes em duplas faixas. E também adicionei os frascos de remédio para ele. Ele utiliza um uniforme simples que obtém um capuz como se fosse um chapéu de bruxa. Sem as intenções de se tornar um bruxo, ele não tem permissão para usar um chapéu de verdade. Porém, por sua segurança, ele é obrigado a vestir o uniforme completo. O chefe lhe deu uma vassoura com energia espiritual para se defender e não se machucar com uma arma pontiaguda ou de fogo. Por estar encantada, a vassoura aparenta ter vontade própria. Então, sempre que houver perigo, a vassoura protege o principal. Eu imagino eles trocando uma ideia quando eles estão sozinhos juntos. Por conta da diferença de contraste de cores, eu tive uma pequena dificuldade para definir a paleta dele. Mas depois de resolver esse problema, eu me deparei com mais um. Eu passei longos 2 dias tentando definir a segunda posição do personagem. Até porque a minha ideia original era fazer a máscara de lobo. Mas, como deu pra perceber, eu mudei um pouco ali a ideia. Acho que foi um dia depois que eu tirei pra descansar que me veio a brilhante ideia de fazer um capuz. Eu até achei que combinou mais com o personagem, apesar da maneira que eu desenhei, mas eu tava muito nervoso por conta do vídeo, então eu tô feliz que eu consegui terminar. E esse foi o resultado do personagem principal. Com isso, espero que tenham gostado dos desenhos e curtido a conversa. Tenho muitas outras histórias na gaveta esperando para serem expostas, então eu imagino que esse não seja o único vídeo nesse estilo. Com isso, chegamos ao final do vídeo. Fiquem bem e continuem criativos. Adiós!